Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coopera TI. Eu sou Ismael Casagrande, sou MVP em Azure e hoje a ideia desse nosso vídeo é fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? É criar uma máquina virtual dentro do Azure através do CLI e depois adicionar um disco nessa mesma VM, tudo por linha de comando através do CLI. E o que é o Azure CLI, né? Então, no Azure temos algumas formas de interagir com o ambiente, de criar e fazer e dar o deploy, né? Fazer o provisionamento de ambientes. Uma delas é esse que nós estamos vendo aqui, né? Que é o painel, né? O portal do Azure. Visualmente, a gente vai ter a opção também de PowerShell, seja ele instalado ou seja ele o Cloud Shell, e tem o CLI também, então tem os dois formatos. Eu posso instalar o Azure CLI na minha máquina e logar nela através de linha de comando, ou eu posso usar o Cloud Shell. Vamos fazer direto pelo Cloud Shell, que é mais fácil de fazer e não demanda que vocês instalem nada na máquina de vocês nesse momento, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vem aqui em cima, se nós repousarmos o mouse aqui em cima, a gente vai encontrar aqui o Cloud Shell. Então essa é uma das versões de interagir através de linha de comando com o Azure, tá? Então basta a gente clicar nesse botão aqui, ele vai habilitar esse console aqui embaixo pra gente. Se vocês não tiverem ainda clicado nesse botão em nenhum momento do uso de Azure de vocês, ele vai pedir uma tela de welcome, uma tela de bem-vindo, vai pedir para você escolher se você quer em Bash ou PowerShell, vai pedir uma conta de armazenamento que pode ser criada na hora mesmo, só clicar em Create, ele já vai criar. E a partir de então ele vai mostrar aqui na tela, assim como está mostrando para mim agora, vai aparecer para vocês também. Beleza? Então vamos lá. Tela, o Bash é aberto. Se eu precisar em algum momento trocar esse Bash para o PowerShell, eu posso vir aqui nesse cantinho e trocar para o PowerShell. Então os comandos de PowerShell local também vão funcionar aqui. O que a gente vai fazer agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um grupo de recursos, tá? Então vamos lá, como é que eu faço para fazer esse grupo de recursos, tá? Então AZ, Group, se eu der um Tab aqui, ele vai completar para a gente, tá? Vou botar um Create aqui que ele vai criar. Normalmente eu boto 2 espaços, dou um nome para ele, então RG VM CLI, por exemplo. Eu vou dizer a localização também dele, que ele vai precisar. Se eu der 2 tabs aqui, ele deveria preencher, ó, ele me mostra as opções que eu tenho. Então a gente vai usar East West. Beleza, grupo de recursos criado. Ele executa bem mais rápido a criação do que pelo portal também, tá? Então a gente pode ganhar algum tempo por aqui. Se já tivermos ambientes já provavelmente conhecidos ou tiver alguma familiaridade com linha de comando, ajuda bastante, tá? Então se eu vier aqui em grupo de recursos, eu vou procurar aqui pelo meu grupo de recursos recém-criado. RGVMCLI, então ela tá aqui. Então tá. Então para criar, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Para criar minha máquina virtual, eu vou usar esse comando. E agora, para criar um grupo de recursos, eu vou usar esse comando, azgroup create. Eu posso usar aqui o azgroup, por exemplo, quer ver? Para a gente poder fazer brincar um pouquinho, né? Azgroup list, por exemplo. Opa, list. Ele vai me listar aqui no formato JSON, aqui já, né? Todos os grupos de recursos que eu tenho na minha assinatura. Mas a nossa ideia é criar um grupo, uma máquina virtual, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Mesma coisa, tá? Intuitivo, tá? AZ VM create. Vou dar um nome para essa VM, então -name. Name. Então aqui eu vou criar uma máquina chamada Coopera TI01, por exemplo. Vou escolher o meu Resource Group, que é o meu RGVMCLI. E vou escolher a imagem, que é a versão do sistema operacional que eu vou criar, tá? É -image. E aqui eu posso dar 2 vezes o tab aqui, ele vai mostrar as principais imagens. Então aqui eu vou ter as principais imagens que estão aí, eu já tenho elas aqui, elas disponíveis aqui para eu preencher. Então vamos criar aqui a Win 2019, por exemplo, o Data Center.
Opa, Data Center. Beleza. SKU de máquina, o tamanho de máquina também, eu vou dar 2 tabs aqui. Ele vai me listar as máquinas. Tem muitas possibilidades. Eu vou botar aqui não, para não mostrar todas. Eu vou começar com as standard, então. Vamos ver se ele vai mostrar o que tem de standard. Standard, eu posso dar mais. Tem mais 700 opções. Vou dizer que não. Vou botar uma B, por exemplo. Então, vou dar 2 tabs. Agora vai mostrar. São poucas possibilidades. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma B4MS, talvez. Deixa eu ver se ela está por aqui. A B4MS, ela está aí, ó, B4MS, beleza? Usuário e senha, vou colocar aqui admin, username, então o meu usuário vai ser Coopera TI, e aqui eu já posso pedir para criar a máquina, tá? Não vou colocar senha aqui, eu posso criar variáveis para colocar senha, mas aqui não vem o caso, né? Eu vou só criar, e ele vai pedir a senha de qualquer forma agora. Então, relembrando, a ZVM Create, nome da máquina, nome do Resource Group, a imagem que eu vou utilizar, o tamanho da máquina e o meu usuário de administração. Com esses dados eu já consigo criar uma máquina dentro do Azure. Lógico, tenho muitas outras opções, né? Eu posso, como vocês podem ter visto ali um pouquinho para cima, tem ali a parte do NSG, ó. Então já posso criar um NSG, já posso criar uma regra de NSG, já posso colocar muito mais informações nessa máquina. Vou criar ela assim, basicamente, para a gente ver como é que funciona, tá? Pediu a senha. E agora é só guardar a criação. Então assim que ela voltar, que ela terminar de criar essa VM, eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal, então quando a máquina está concluída, que o nosso recurso já tá feito o deploy dele, o retorno que vem para a gente é esse, né? Então vem as informações básicas da máquina no formato JSON. Então eu tenho o IP público, o IP privado dela, o nome da máquina, até o MAC address dela ele já nos mostra, né? Mas vamos ver no portal como é que ficou, lá no painel como é que ficou mais visualmente isso, né? Eu posso, só vou reduzir um pouquinho aqui o... E aqui eu estou no meu grupo de recursos, eu vou procurar aqui dentro do grupo de recursos da VM. Então, como a gente não especificou nada na criação, somente a máquina, ele já fez tudo na criação padrão da máquina, tá? Então ele criou uma máquina virtual, criou disco, criou um SG, criou IP público e criou até a VNet ali, tá? Então ele já cria isso com as opções padrão dentro do Azure, tá? Então ele vai criar uma interface de rede, uma rede virtual, todas as questões da máquina ele vai criar com as opções padrão do Azure, beleza? Então eu vou vir aqui na máquina virtual, vou baixar o arquivo para a gente fazer o acesso nessa máquina. Então, a mesma coisa, eu vou vir aqui para acessar essa máquina, venho aqui em Connect. Vou baixar aqui o RDP. Baixo um arquivo RDP aqui. Vou abrir ele já. E vai pedir usuário e senha, vou colocar aquele usuário que eu criei, né? E beleza, estou na máquina já. Então já estou na máquina virtual. Máquina virtual com Windows Server 2019 criado. E agora eu vou querer adicionar aqui um disco novo nessa máquina aqui. Eu vou fazer aqui um novo comando no CLI para a gente poder adicionar mais um disco nessa máquina aqui, né? Se a gente for ver aqui, a gente só tem um disco nessa máquina, que é o disco padrão aqui, mais aquele disco que é o disco temporário, né? Mas enfim, a gente tem um disco só que a gente pode utilizar. Eu quero criar mais um aqui para a gente poder botar alguma coisa, fazer algum uso desse disco de dados aí, tá? Então vou minimizar aqui. Bom, pessoal, então vamos criar aqui o nosso novo disco virtual e já atachar ele na VM, deixar ele prontinho na VM, né? Então como é que a gente vai fazer isso, tá? É bem intuitivo também, tá? Então é azvmdisk. Vamos colocar ele para adicionar aqui, vamos dar um attach nele. Resource Group, vou colocar aqui o meu RG VMCLI.
--vmname, que é minha máquina virtual. Vamos colocar aqui o nome do disco. Então vai ser data disk, por exemplo. Menos o tamanho dele em giga, tá, 32. E o SKU dele, que o SKU dele é o tamanho. Se eu der 2 tabs aqui, ele vai me mostrar os tamanhos disponíveis. Eu vou colocar ele no standard LRS. Eu preciso, como eu não tenho este disco, ele não existe, ele vai dar um erro se eu clicar, se eu der um enter agora. Então eu vou colocar aqui um outro parâmetro que é o new, aí ele vai criar um disco novo. Então, vamos ver o que ele vai fazer agora. Ele deve demorar aqui um pouquinho para criar esse disco também. Diferente da outra, do deploy da VM, aqui ele não deu nenhum retorno. Então eu vou minimizar aqui, eu vou botar ele de lado aqui o console. E vamos dar uma olhadinha se ele criou o nosso recurso mesmo, tá? Então vou no meu grupo de recurso novamente. Dá um refresh aqui. Apareceu o meu disco de dados aqui. Com o mesmo nome que eu coloquei. 32 GB, standard SSD, ele cria um HD normal, né? Se a gente dá uma olhadinha aqui embaixo, ainda ele existe, né? O standard SSD. E eu criei o standard normal. Vou na minha máquina virtual. Vou dar um maximizar aqui. Vamos ver se ele já vai aparecer aqui para mim, esse disco. Já apareceu o disco aqui. E agora sim, eu posso vir aqui, criar um novo volume. E agora eu já tenho um disco de dados aqui junto para poder utilizar na máquina, tá? Então, bem legal fazer esse tipo de deploy de recursos, né, quando a gente está trabalhando com Azure. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham aprendido bastante nesse nosso vídeo. Aguardem mais vídeos aí que tá vindo bastante coisa legal aí. Um abraço e tchau, tchau.